Uhum. Olá, você acompanha a partir de agora, ao vivo, a outorga da Medalha do Mérito Farroupilha, que é a maior honraria que a Assembleia Legislativa pode conceder a cidadãos brasileiros ou estrangeiros. A homenagem é proposta pelos deputados e aprovada pela mesa diretora da Casa. Um excelente evento a todos. Senhoras e senhores, boa noite. Na presença do senhor representante da Presidência da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Capitão Macedo, damos início à cerimônia de outorga da Medalha do Mérito Farroupilha ao senhor vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Santos Gomes, por proposição do senhor deputado Rodrigo Lorenzoni. O senhor representante da Presidência da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Capitão Macedo, agradece e cumprimenta as seguintes autoridades presentes. Senhor vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Santos Gomes, homenageado com a Medalha do Mérito Farroupilha. Seus familiares, esposa Paola Donida Gomes, enteado Valentim Donida Zafari, irmãs Laura Gomes e Rosane Taqueda, tias Clarice Flores Ledur e Berenice Alves Rodrigues, tio Antônio Carlos Flores dos Santos, madrinha Ariete Melo, primos e primas Débora, Juliana, Manuela, Catarina e Sávio. Senhor deputado Rodrigo Lorenzoni, proponente desta homenagem. Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado, Dr. Marcelo Lemos Dornelles. Senhor Prefeito Municipal de Porto Alegre, Sebastião Melo. Ao saudá-lo, cumprimentamos a toda a sua equipe de governo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Augusto Pestana, Renato Assunção. Senhor Deputado Tiago Simon. Senhores vereadores da Câmara Municipal de Porto Alegre, Alexandre Bobadra e Felipe Camazotto. Senhor sempre vereador de Porto Alegre, Reginaldo Pujol. Senhor presidente da OAB-RS, Dr. Leonardo Lamáquia. Senhor presidente do Grupo Hospitalar Conceição, Dr. Cláudio Oliveira. Senhor representante da Federação, Paulo Sérgio de Almeida Pérez. Senhor presidente do Conselho do Instituto de Executivos Financeiros do Rio Grande do Sul, Vladimir Omichuk. Senhor representante do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional do Rio Grande do Sul, Ayrton Moraes. Senhor representante do deputado federal Marcel Van Harten, Leonel Scheffer. Demais senhoras e senhores presidentes e dirigentes de entidades de classe. Senhor presidente da CDL Porto Alegre, Írio Piva. Senhoras e senhores empresários e empreendedores. Senhor presidente do Sinda, Paulo Jeremia. Senhor presidente do Sind Lojas Poa, Arcione Piva. Senhoras e senhores amigos do homenageado, lideranças políticas e partidárias. Cumprimentamos e agradecemos a todos que nos acompanham pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa. Senhoras e senhores da imprensa, senhoras e senhores. Convidamos a todos os presentes a ouvir a execução do hino nacional.
pátria amada, toda salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berços esplêndidos, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais arida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos vozes têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lar para o que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, em bem quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. A Medalha do Mérito Farroupilha foi instituída pela Resolução de Mesa número 937, de setembro de 2009, com a finalidade de homenagear cidadãos brasileiros ou estrangeiros que, por motivos relevantes, tenham se tornado merecedores do reconhecimento da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Os nomes propostos como agraciados pelos senhores deputados são submetidos à aprovação da mesa diretora da Casa. A Medalha do Mérito Farroupilha constitui a maior homenagem que o Parlamento Gaúcho pode conceder a um cidadão. Registramos também a presença da deputada estadual Ana Ortiz. Ricardo Santos Gomes é advogado e vice-prefeito de Porto Alegre, casado com Paola Donida Gomes e padrasto do Valentim. Pós-graduado em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Sócio de Gomes e Taqueda Advogados, foi secretário municipal do Desenvolvimento Econômico e Turismo e vereador na capital gaúcha. Foi presidente do Instituto de Estudos Empresariais, presidiu a Rede Liberal da América Latina, é membro do Conselho da Rede Liberdade, que reúne entidades liberais brasileiras, e do Conselho Internacional da Fundação Clube da Liberdade, na Argentina. É membro da Sociedade Monte Pelerin, entidade fundada em 1947. Contribuiu para diversas publicações sobre liberalismo e participou como palestrante em inúmeros eventos, destacando-se o Fórum da Liberdade em Porto Alegre e o Fórum da Liberdade em Nova York, nos Estados Unidos. É sócio fundador da plataforma Cultura Jurídica. Foi professor universitário e participou de diversas produções da plataforma Brasil Paralelo. Por sua trajetória profissional, empreendedora e dedicação às causas públicas,
o senhor vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Santos Gomes, recebe no dia de hoje a honraria máxima do Parlamento Gaúcho, a Medalha do Mérito Farroupilha. Convidamos para subir ao palco os senhores senhor representante da Presidência da Assembleia Legislativa, deputado Capitão Macedo, o senhor Ricardo Gomes, homenageado, e o senhor deputado Rodrigo Lorenzoni, proponente desta homenagem. Convidamos também o senhor prefeito Sebastião Melo para acompanhar a entrega. Neste momento, convidamos o senhor representante da Presidência da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Capitão Macedo, acompanhado do senhor deputado Rodrigo Lorenzoni, proponente desta homenagem, a proceder à outorga da Medalha do Mérito Farroupilha, ao senhor vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Santos Gomes. Com a palavra, o senhor deputado Rodrigo Lorenzoni, proponente desta homenagem. Dei uma resumidinha, tá? Ótimo, ótimo. Boa noite a todos. Eu gostaria de saudar o senhor vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Santos Gomes, homenageado nessa noite com a Medalha do Mérito Farroupilha. Cumprimentar seus familiares de forma muito especial, a Paola, a Donida, o Valen, querido, colega do meu filho no inglês, né, Valen? Vocês têm que se comportar na aula. As irmãs Laura e Rosane, as tias Clarice e Berenice, o tio Antônio Carlos, demais familiares aqui presentes, uma saudação especial, porque a gente sabe a importância da família na criação e na formação do caráter de um homem e de uma mulher. E se o Ricardo tem hoje condições de representar a todos nós nas suas atuações e nos orgulhar com a sua caminhada, sem dúvida nenhuma é fruto do apoio, da educação que todos vocês deram a ele, assim como os pais do Ricardo, em memória aqui eu faço também um registro importante. O senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado, doutor Marcelo Lemos, muito obrigado pela sua presença aqui. O senhor Prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e ao citá-lo, senhor Prefeito, dizer que o senhor faz muita falta a essa casa. A sua independência, a sua inteligência, a sua coragem e o seu espírito público estão fazendo falta na Assembleia nesse momento importante do nosso Estado. O que acalenta o nosso coração é que o senhor está liderando um processo de transformação da nossa amada Porto Alegre. E isso eu tenho certeza que deixa todos os deputados que sentem a sua falta tranquilos. Uma saudação especial também aos deputados Tiago Simon, Anne Ortiz, ao vereador Felipe Camozato, muito obrigado pela presença. Eu fiquei naquele dilema de sempre de escreve, não escreve um discurso e resolvi não escrever, trouxe só uma frase escrita aqui, porque sei que o Ricardo gosta de frases,
mas eu não tenho a capacidade que o Ricardo tem de armazenar um sem número de frases e a habilidade de colocá-la no momento certo da fala, então eu trouxe ela escrita aqui, né? Mas o Ricardo é um daqueles agentes públicos e políticos que são tão caros à boa política e que, ao mesmo tempo, infelizmente, são tão raros na nossa realidade. Que são aqueles políticos, a exemplo dos parlamentares que eu citei aqui, a exemplo do nosso prefeito, do capitão Macedo, a quem quero saudar, representando aqui a presidência da casa e também representando o nosso partido, o Partido Liberal. O Ricardo é um homem de princípios e que defende valores, ideias por convicção absoluta e faz isso ao longo de toda a sua vida, independente do momento político, do momento eleitoral, da circunstância política ou de algum eventual benefício eleitoral que pudesse ter se flexibilizasse com as suas ideologias, com seus ideais e com a sua defesa, o que nos aproxima e nos identifica muito, os ideais de defesa da liberdade. E o Ricardo faz isso ao longo de toda a sua trajetória, desde que ingressa no mundo acadêmico, faz isso de forma mais ativa, e talvez na sua primeira experiência de liderança no Instituto de Estudos Empresariais, em 2011, começa a atuar de forma muito firme na promoção, na defesa e na discussão destes ideais tão importantes. E naquele momento, 2011, nós tínhamos a presidente Dilma Rousseff reeleita e tínhamos Tarso Genro eleito no primeiro turno aqui do Rio Grande do Sul. Nós tínhamos um pensamento preponderante no nosso país, quase que uma hegemonia social e política daquelas ideias que nós tanto discordamos e que o Ricardo tanto defende e defendeu os conceitos absolutamente contrários àqueles que, como todos sabemos, destruíram o nosso país. Mas um jovem, começando a sua caminhada em 2011, tinha que ter muita coragem de antagonizar com todos, ou a maioria absoluta dos jovens naquela época, Ricardo, da nossa geração, e que olhavam para um outro lado. Mas o Ricardo teve a coragem e exerceu sem medo toda a sua capacidade de liderança e a sua trajetória aqui descrita pelo cerimonial. E lá, eu, já dirigente partidário, presidente da juventude do Partido da Frente Liberal, vendo o Ricardo atuar como presidente do Instituto de Estudos Empresariais, convidei o Ricardo para ingressar na juventude do então PFL, para que nós pudéssemos ter um quadro de tamanha envergadura do ponto de vista doutrinário, com um futuro de liderança política pela frente a ser desenvolvido e que poderia fazer a diferença na vida de muitos de nós, ou de todos nós. Não me arrependo, em nenhum momento, pelo contrário. Tenho orgulho de ter te feito o convite e depois ter trilhado, às vezes perto, às vezes menos perto, às vezes muito perto, parte da tua trajetória que desemboca no momento em que vivemos. E aí vem a frase do Vitor Hugo, que diz que nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. E o tempo chegou. No momento em que o Sebastião Melo e o Ricardo Gomes são eleitos pela sociedade porto-alegrense, o Ricardo tem a oportunidade de, como vice-prefeito, ao lado do Sebastião Melo e junto com o Sebastião Melo, a quatro mãos, implementar tudo aquilo que ele defendia ao longo de toda a sua trajetória. Aquilo que em 2011 era impensado, no momento em que nós tínhamos um país sendo aparelhado, um país onde o governo federal escolheu quais empresas e empresários seriam os campeões nacionais, que o BNDES botou 40 bilhões nestas empresas, algo absolutamente na contramão do que nós acreditamos como conceito de livre mercado. No momento em que o país tinha um aparelhamento brutal
tinha uma imposição de comunicação e cultural brutal, dizer que era possível reduzir impostos, dizer que era possível abrir empresas em 10 minutos, dizer que era possível ter programas de incentivo ao desenvolvimento, dizer que era possível abrir uma empresa sem ter alvará, era algo para loucos, era algo para utópicos. E o Ricardo, junto com o Melo e com o trabalho dos meus queridos colegas, eu sempre vou chamá-los de colegas, porque não conseguirei me enxergar como ex-colega, construíram na Prefeitura de Porto Alegre esta realidade que hoje é fato e está mudando a vida das pessoas a partir do fortalecimento da atividade empreendedora na nossa cidade. E quando eu consegui me dar conta disso, eu não tive nenhuma dúvida que esse prêmio era merecido, Ricardo. E quando tu diz que o prêmio é a crédito, não é verdade. Tu fizesse o ciclo que qualquer agente público tem que fazer, e a gente espera que essa medalha te dê força, energia e coragem para que tu siga fazendo tantos outros ao longo da tua caminhada, porque a cada ciclo que tu completa, quem ganha somos todos nós, quem ganha são os nossos filhos, tendo a certeza que nós teremos uma sociedade livre, livre de oportunidade, livre para que todos possam sonhar, crescer e ser felizes. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado a todos. Convidamos a fazer uso da palavra o senhor vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Santos Gomes, homenageado com a Medalha do Mérito Farroupilha. Roubou vocativa, eu não consigo saudar ninguém sem cometer uma injustiça. Obrigado, deputado. Deputado Capitão Macedo, nesse ato representando a presidência da Assembleia Legislativa, deputado Rodrigo Lorenzoni, proponente dessa homenagem, que muito me honra, prefeito Sebastião Melo, meu amigo e parceiro nessa caminhada de Porto Alegre, doutor Marcelo Dornelles, Procurador-Geral de Justiça, deputado Tiago Simon, deputada Anne Ortiz, presidente Lamáquia da OAB, eu como advogado e filho de advogados, quero registrar minha honra em tê-lo aqui. Senhoras e senhores, os presidentes e autoridades já nominadas, quero estender um abraço a todos, e se me aprofundar aqui vou esquecer alguém, então quero dar uma saudação muito especial a todos que estão aqui. Eu escrevi o meu improviso, e porque eu tenho sentido, Rodrigo, que eu tenho ficado um pouco mais velho e, portanto, um pouco mais emotivo e, portanto, mais suscetível a cometer erros. É com muita honra que eu recebo a Medalha do Mérito Farroupilha, distinção maior deste Parlamento. Quando o deputado Rodrigo Lorenzoni me deu em mãos a resolução que aprovou a concessão da medalha, eu brinquei, como ele repetiu há pouco, que era uma honraria a crédito. Seria concedida primeiro para ser merecida depois. Correu um risco, deputado Rodrigo. Estamos há apenas 1 ano e meio na prefeitura, eu disse. E ele me disse, não é pelo teu trabalho na prefeitura só, é pela tua trajetória como um liberal, pelo que tu contribuíste pelo liberalismo. E assim eu fui obrigado a revisitar algumas ideias e a tentar encontrar, e quero contar um pouco da minha vida no quesito liberalismo, aqui a minha vida liberal, como quem busca até uma justificativa para essa honraria.
Adam Smith escreveu um texto, um livro muito menos conhecido do que A Riqueza das Nações. Se chama A Teoria dos Sentimentos Morais. Em suma, ele defende que a moral é, antes de tudo, um sentimento que é depois explicada pela razão. Quando vemos uma injustiça, nós primeiro sentimos a injustiça. E depois buscamos racionalmente explicar a causa que produziu aquele sentimento. Eu quero aproveitar essa analogia. Eu tinha um sentimento, um desconforto, era o sentimento. Foi esse desconforto que me fez escrever, com 10 anos de idade, não uma, mas 2 cartas ao então presidente Fernando Collor de Mello. Numa delas, eu, do alto dos meus 10 anos, pedi para que ele simplificasse o cálculo do imposto de renda, porque eu via meus pais sofrendo entre formulários e documentos para calcular o imposto devido. Disse eu na carta, para calcular o prejuízo que nós teríamos ao comprar e vender as coisas. A segunda carta, eu sugeri humildemente ao presidente que parasse a impressão da Casa da Moeda, porque era a impressão de dinheiro que produzia a hiperinflação no Brasil. Coisa que os economistas austríacos, talvez eu devesse mandar uma cópia para o Kirchner aqui do lado, para o Fernandes e até para o Biden, dessa carta. Eu tinha esse sentimento. E muito mais tarde eu pude explicar racionalmente a origem desse sentimento. E quando eu entendi, eu descobri que eu sou um liberal. Eu acredito na força do indivíduo, no livre-arbítrio, no potencial da pessoa humana, na capacidade que as pessoas têm de unirem-se em sociedade. Eu acredito que os seres humanos são dotados de direitos individuais comuns a todos, independentemente de gênero, raça, cor, etnia, religião. Eu acredito que estes direitos decorrem da natureza da pessoa humana e não do pertencimento a qualquer coletivo. Acredito que estes direitos são anteriores à própria formação do Estado e acredito que eles são superiores à própria constituição política de uma nação. Acredito que, para proteger esses direitos, governos são instituídos entre os homens, como disse Thomas Jefferson na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Que o governo que desrespeita estes direitos torna-se um governo ilimitado e, portanto, tirânico. Ao longo dos séculos, as sociedades políticas desenvolveram limitações ao poder, tais como a ideia de uma Constituição escrita, das declarações de direitos, da separação de poderes, do devido processo legal, da democracia representativa. Tudo isso existe para preservar a liberdade em pelo menos 3 dimensões. As liberdades políticas, como a liberdade de expressão, sem a qual não existe verdadeira democracia. Não há como chamar-se de democrática uma sociedade na qual a mera vociferação do pensamento é limitada, restringida, amedrontada e cancelada. Também as liberdades econômicas, a maior força de enfrentamento da pobreza que o mundo já viu, que permitiu à humanidade deixar os pântanos e conquistar os céus. E que ainda falta a muitos que não encontram uma oportunidade em um país que por muitos anos considerou que dar um emprego era um ato de exploração. Apenas quando entendermos que quem dá um emprego salva uma vida, é que vamos levar aos mais necessitados o acesso aos meios para melhorar a própria vida. E as liberdades civis, de escolhermos a educação dos nossos filhos, de professarmos a nossa religião ou não, de construirmos e constituirmos a nossa família, a nossa imagem. A defesa da liberdade é a razão da existência do Estado. E, paradoxalmente, como disse John Locke,
Quando o governo se expande, a liberdade se contrai. Um governo grande o suficiente para te dar tudo que tu tens, que tu queres, é forte o suficiente para tomar tudo que tu tens. É nisso que eu acredito. E quero contar um pouco da minha vida, a parte da minha vida que dediquei à causa da liberdade. Em defesa dessas ideias, lá no ano 2001, me associei ao então Instituto Liberal, hoje Instituto Liberdade. Ali comecei a trajetória que me traz, Rodrigo, a este momento. Eu era um estudante de Direito na PUC, estagiário no escritório da família. Organizamos lá no Instituto Liberal um curso de formação de jovens lideranças em parceria com a FIJO na PUC. Cheguei mais tarde a ser vice-presidente do Instituto Liberdade. Recebi 2 bolsas para fazer 2 cursos na Foundation for Economic Education em Irvington, Nova York, Estados Unidos, ainda na velha sede, uma casa histórica onde lecionaram Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Milton Friedman e Israel Kirzner, que foi meu professor. Em 2006, já formado, fui selecionado para uma bolsa para o Programa de Visitantes Ibero-Americano da FAIS, Fundação para Análise Econômica e Social em Madrid, na Espanha. Além de palestras que incluíram o ex-primeiro-ministro José Maria Aznar, cumprimos atividades no Parlamento Europeu e nesse curso foi meu colega, o hoje presidente do Uruguai, Luiz Lacalle Pou, fato que eu me lembro, talvez ele não. E então eu ingressei no IEE, a maior escola de formação que frequentei. Lá eu fui diretor de formação, depois vice-presidente, depois presidente, vencendo um momento de crise institucional e garantindo que o IEE preservaria a sua natureza e liderando o 25º Fórum da Liberdade. Me tornei, representando o IEE, diretor da Rede Liberal da América Latina, a RELIAL, que reúne mais de 40 organizações liberais da região, e mais tarde terminei sendo seu presidente. Fui aceito na Montpellier Society, organização fundada por Friedrich Hayek em 47, Prêmio Nobel Friedrich Hayek, ganhou o Nobel em 74, em 47, reuniu na Suíça pensadores para discutir o futuro da liberdade na Europa, que acabava de se libertar dos grilhões do nazismo. Essa sociedade se reúne de 2 em 2 anos, são 600 membros no mundo inteiro, apenas 10 brasileiros, e entre nós há 8 vencedores do Prêmio Nobel. Palestrei diversas vezes, o Rodrigo contou isso, a convite do deputado Rodrigo Lorenzoni e do então deputado federal, hoje de novo, Onix Lorenzoni, para a juventude do PFL, depois Democratas. E a convite do Rodrigo, aceitei ser seu vice-presidente na juventude do partido, com a missão de formar jovens lideranças. Fiquei pouco tempo. Disse a ele por quê. A política não era para mim. Eu visitei 21 partidos de países diferentes, defendendo ou palestrando sobre liberalismo. Quero compartilhar algumas experiências. Eu fui à Venezuela, com Chávez ainda no governo, em um evento no qual o hotel em que fazíamos um evento liberal, pelo simples fato de que fazíamos um evento liberal, o hotel foi cercado pelo exército, a guarda bolivariana, e pela militância governista. Saí do hotel 2 vezes, pela porta dos fundos, disfarçadamente. Uma, para jantar na casa de uma família que conhecera no evento, um empresário que tinha tido seu negócio fechado pelo governo, por discordar do chavismo. A outra, para ir ao estádio assistir Caracas e Grêmio pela Libertadores da América. Empatamos. Não é um bom dia para falar nisso. Fui a Cuba entregar o Prêmio Liberdade de Imprensa à blogueira dissidente do regime, Ioane Sanches, proibida pelo regime de deixar o país para vir recebê-lo no Fórum da Liberdade.
constantemente vigiada. Fizemos o troféu em resina e não em cobre, e não em bronze, perdão, para que passasse pelos detectores de metais do aeroporto. A plaquinha com o nome dela viajou na minha mochila e o troféu na mala, separados. Foi à casa dela, com um amigo, Paulo Ebel, e levamos livros de grandes autores liberais, mais proibidos na ilha do que o tráfico de drogas. Depois fui ao Haiti treinar jovens lideranças políticas. Depois do terremoto, em uma eleição com 76 candidatos à presidência. Do hotel onde ministrávamos as aulas, ouvíamos os tiros do lado de fora. E quando indagávamos o que acontecia, os alunos locais davam de ombros e diziam: é a campanha. Fui à Tailândia para um encontro do Conselho Asiático de Liberais e Democratas, de maneira desafiadora, o primeiro a ser realizado no país desde o golpe de Estado que instituiu uma ditadura militar que ainda governa a Tailândia e indica todos os senadores da República. Fui à Alemanha acompanhar uma eleição em Düsseldorf. Foi bem menos tenso. Mas os liberais perdemos. Fui depois à Alemanha mais 2 vezes, para um curso de formação na Fundação Friedrich Naumann e para uma missão sobre comércio internacional, que foi interrompida em fevereiro de 2014, porque a Rússia invadira a Crimeia, território da Ucrânia. Fiz tudo isso como advogado trabalhista de empresas, trabalhando no escritório. Jamais participara ativamente do processo político. Então, um amigo, hoje deputado federal, Marcel Van Hatten, me convidou para ser seu chefe de gabinete aqui nesta casa. Não foi fácil a tomada de decisão, mas terminei aceitando. Aprendi muito aqui. Saí do gabinete para cima do caminhão, para a Avenida Goethe, quando o Brasil pôs fim à era petista, com o impeachment de Dilma Rousseff, colocando um ponto final na cleptocracia socialista instalada no país. Saí dali para concorrer a vereador em Porto Alegre, com o apoio de muitos amigos que acreditavam que era hora de participarmos da política para não deixarmos o país. Disputei a eleição ao lado seguinte, a deputado estadual, e perdi. E disputei a eleição seguinte ao lado do prefeito Sebastião Melo, e hoje tenho a honra de ser vice-prefeito na cidade em que eu nasci. Fui autor da Lei da Liberdade Econômica na Câmara e depois, com o prefeito Melo, assinamos a sua regulamentação no Executivo. Estou dizendo tudo isso para dizer que, como disse Confúcio, a maior jornada de um homem é a que leva do discurso à prática. Eu sempre defendi estas ideias, mas era necessário colocá-las em prática. Estamos transformando Porto Alegre, mostrando na prática que essas ideias têm consequências e que a política e a democracia são o caminho para fazer as transformações sociais que tanto precisamos. Não há alternativa. Se queremos fazer a mudança acontecer, precisamos participar do processo decisório que só ocorre na política. Meu amigo, deputado Rodrigo Lorenzoni, depois de narrar essa jornada, eu continuo achando que essa honraria ainda precisará ser conquistada. Temos muito a fazer, muito. O Brasil ainda é um país fechado economicamente, com impostos altos, com uma máquina pública cara e ineficiente. Temos graves ameaças ao Estado de Direito, onde nem mesmo conseguimos punir criminosos reincidentes, presos diversas vezes e soltos quase instantaneamente. E vemos surgir, inclusive, ameaças ao devido processo legal no Brasil,
assistindo ao Supremo Tribunal Federal conduzir inquéritos e julgá-los, sendo juiz, acusador e parte. É inacreditável. Julgando e decidindo a opinião alheia. Disse George Orwell, se a liberdade significa alguma coisa, será, sobretudo, o direito de dizer às outras pessoas o que elas não querem ouvir. Além disso, temos desafios de gestão pública, como levar o acesso, prefeito, ao esgotamento sanitário, a todas as pessoas que vivem em uma cidade como a nossa, a 4ª capital mais rica do Brasil. Temos muito a fazer, mas não vamos descansar enquanto não pudermos chamar esta nação de um país livre. Não descansaremos. Eu quero dividir essa medalha e agradecer a muitas pessoas que estiveram ao meu lado e sem as quais eu não estaria aqui. E é a hora que eu preciso não olhar para a plateia, porque eu tentei treinar para não chorar aqui. Primeiro, meus pais, Beatriz e Tadeu, que já não estão aqui. A mãe, formada em Direito na URGS, advogada exemplar, que criou o escritório e que por muito tempo foi o esteio da casa, enquanto meu pai estudava e procurava emprego. Meu pai, filho de agricultores, que veio para Porto Alegre ainda adolescente para trabalhar e que só pôde concluir os estudos e prestar vestibular para Direito quando eu e a Laura já éramos grandes o suficiente para nos lembrarmos dele com o listão no corredor. Olhei para lá. Com todas as dificuldades econômicas de uma família de classe média baixa. Obrigado. Meus pais lutaram para dar a mim e a minha irmã Laura todas as oportunidades de educação que podiam nos oferecer, mas muito mais do que isso. Amor, carinho, valores. Eles diziam que nos deixariam de herança uma profissão e vergonha na cara. Aprendi as duas coisas com eles. As minhas irmãs, Laura e Rosana. A Laurinha, irmã de nascimento, que viveu comigo, torceu por mim e me ajudou em todos os momentos da minha vida, e vice-versa. Ao Vini, que apoia tanto a Laurinha, meu cunhado, nessa vida de muito trabalho. Eu, ela, o pai e a mãe éramos, antes de tudo, desculpa, obrigado. Eu, ela, o pai e a mãe éramos, antes de tudo, nós 4. A nossa família. E era o que mais importava. Vamos lá. A Rosana, a irmã que a vida me deu, é a Japa. Entrou no escritório da mãe em 88, quando eu tinha 8 anos. E desde então entrou também na família. Advogada extraordinária, com um coração gigante e uma resiliência infinita, além da paciência de oriental, né, Letícia? É muito mais que a minha sócia. É, como eu disse, uma irmã. A minha família toda. Tio Tom, Dinda Clá, tia Berena, Dinda Ete, os primos, os tios. Obrigado por tudo.
aos meus amigos, meus verdadeiros amigos, todos vocês sabem quem são. E me permitam aqui pedir uma força nas orações de todos pelo nosso amigo Leonardo Fração, que está passando um tratamento difícil, mas que em breve vai vencê-lo. E eu quero agradecer a todos que fizeram parte dessa caminhada que eu recordei. O Ricardo Ranzolin, presidente do Instituto Liberal, que me recebeu e me desafiou. O Henry Chazan, que me indicou para o IEA. Os colegas do Instituto, das diretorias que eu participei, a do Leonardo Fração, a do Felipe Quintana, e a todos que toparam o desafio de participar da diretoria comigo em 2011. Lá fiz muitos amigos. Aos grandes professores que essa caminhada me deu e que não posso listar aqui para não cometer injustiças, mas que quero destacar na pessoa do meu amigo Renato Malcom e na pessoa do Eduardo Estima e na pessoa do grande Percival Pugina. Agradecer ao Marcel, que, como eu narrei, praticamente me convocou para colocar em prática os nossos discursos. Aos que me ajudaram a concorrer como vereador e a ser, acho eu, um bom vereador. Obrigado a quem votou em mim, a quem acreditou que, ao lado do Melo, nós poderíamos fazer a diferença para Porto Alegre. Aos colegas de prefeitura, secretários, que toparam o desafio de conduzir uma árdua missão. Como diz o Fantinel, tem dias em que a gente pensa que está jogando a vida fora. Tem dias em que a gente vai para casa achando que mudou o mundo. Dias de luta e dias de glória. Aos colegas todos do gabinete, funcionários da prefeitura, todos que se dedicam diariamente para que o governo funcione melhor, para que as políticas públicas saiam do papel e o que significa, em última análise, que a vontade do povo seja realizada e, portanto, que a democracia funcione. A todas as entidades, todos os presidentes, todos os parceiros que contribuem com essa caminhada, com ideias, apoio, ajuda, aos vereadores de Porto Alegre. Eu quero aqui saudar o vereador Felipe Camozato e o vereador Bobadra, que são dois dos grandes parceiros que nós temos na Câmara, que expressa esse momento de mudança da cidade. Ao time do Gomes e Taqueda, advogados, eu sou o Gomes, a Japa é a Taqueda, para esclarecer, que torna cada vez mais forte esse escritório, que nasceu com uma grande advogada, a doutora Beatriz, e hoje é liderado por uma grande advogada, a doutora Rosana. Mas eu quero finalizar com agradecimentos muito especiais. Primeiro, ao prefeito Sebastião Melo. Pela confiança, pela parceria, pelos ensinamentos, pela forma sem vaidade com que sempre nos inclui nas suas falas e nas ações do governo. Tenho muito orgulho de ser teu vice-prefeito, Melo. E aprendo contigo todos os dias. Já disse e repito que, ao contrário do que muitos pensavam, em muitos momentos o Melo é mais liberal do que eu. E ele faz isso sem perder a capacidade extraordinária que ele tem de traduzir problemas e soluções complexas para a simplicidade da linguagem das pessoas. Melo é um grande gestor de pessoas, um grande resolvedor de problemas e um extraordinário líder capaz de prover a linha estratégica de governo e, em muitos casos, de pôr a mão na massa para executá-la. E faz tudo sem perder de vista aqueles que mais precisam. E o papel que o governo local tem na administração do espaço público e na prestação dos serviços mais fundamentais. Obrigado, Melo. E transmita o meu obrigado à Valéria pelo carinho comigo e com a Paola nessa convivência diuturna de fazer cidade. Obrigado. Obrigado
Deputado Rodrigo Lorenzoni, meu amigo, foi lá na juventude do PFL, sob o teu comando, que eu comecei a entender que era sim possível fazer política mantendo um ideal. Que, ao contrário do que parecia para muitos, havia liberais na política. Esses eram os tempos de Olívio Dutra. Que, ao contrário do que parecia, havia liberais na política. E que a transformação estava ao nosso alcance. Obrigado, Rodrigo, por tu manteres a tua coerência e por carregar a tocha da liberdade, mesmo quando o Brasil atravessou o escuro pântano do lulopetismo, um vale das sombras, ao qual eu rogo a Deus que jamais retornemos. Obrigado pelo teu trabalho como secretário e pelo teu trabalho como deputado. Tu me representa e pode contar comigo, porque a tua voz é a minha voz. Obrigado pela honraria e pela amizade. Seguiremos juntos. Agora me perdoem, mas os meus últimos agradecimentos são os mais importantes de todos. Obrigado, Paola. Obrigado por dividir a vida comigo, por nos lançarmos juntos no desconhecido, para vivermos um amor pleno. Por enfrentar comigo todas as batalhas dessa vida pública, com todos os custos pessoais que isso nos traz, e por me apoiar sempre e em tudo. Por ser corajosa, forte e por nunca retroceder ante o mal que tu enfrenta comigo. Tu é o amor da minha vida e eu sempre vou estar do teu lado. Eu te amo. Te amo profunda e eternamente. E muito obrigado, meu amor, por esse presentinho chamado Valentim. Meu piolho, que tornou a minha vida completa de verdade, de um jeito que eu jamais entenderia se não fossem os abraços que ele vem e me dá de repente. Ver todos os dias essa inteligência crescer, essa curiosidade, essa energia, esse humor, é uma sensação mágica que eu e tu compartilhamos às vezes só com o olhar. Obrigado, Valen, por ser o meu melhor amigo. O Puga te ama. Somos hoje, antes de tudo, nós três. A nossa família. E é o que mais... Eu sabia que ele ia fazer isso. Nós quatro, porque tem o Cid, que é o nosso coelhinho. E é o que mais importa. Muito obrigado. Ouviremos, neste momento, o senhor representante da Presidência da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Capitão Macedo. Um belíssimo discurso. Graças a Deus por isso, né? Excelentíssimo senhor deputado Rodrigo Lorenzoni, proponente desta homenagem, meu amigo, adjunto de plenário,
deputado Tiago Simon, deputada Anne Ortiz, excelentíssimo senhor vice-presidente de Porto Alegre, Ricardo Santos Gomes, vice-prefeito, homenageado com a medalha do Mérito Farroupilha, senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. Marcelo Lemos Dornelles, excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Porto Alegre, Sebastião Melo, demais autoridades já nominadas no protocolo. A festa é do homenageado. Então, neste momento, seria até deselegante da minha parte prolongar discurso. Eu apenas quero dizer que quando eu era jovenzinho, saí da roça do Cabo do Arado e fui para o Exército Brasileiro, quando se abriram os portões, estava escrito uma frase que me marcou muito, que é fácil comandar homens livres, basta mostrar-lhes o caminho. E hoje eu entendo que é fácil comandar homens livres, porque os homens livres são de bons costumes. Deus, família, pátria e liberdade. Muito obrigado. Convidamos a todos os presentes para ouvir a execução do hino rio-grandense. Precursora
Dessa forma, agradecemos a presença das senhoras e dos senhores e damos por encerrado este ato. Informamos que o homenageado receberá os cumprimentos aqui ao palco. Pedimos a gentileza que subam um a um para que ele consiga receber a todos. Uma boa noite a todos. Sim.